Fala galera do Explica aí, estamos aqui para mais uma aula de filosofia comigo, o professor Bruno, e vamos dar continuidade à aula sobre filosofias helenísticas. Pessoal, nós falamos na aula anterior sobre epicurismo, sobre estoicismo, falamos que ambos procuravam felicidade, mas por caminhos distintos, por caminhos diferentes. Para os epicuristas, a felicidade seria alcançada por meio do prazer. Para os estoicistas, a felicidade consistia justamente na questão da aceitação ao destino. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mais duas correntes filosóficas. O ceticismo, corrente filosófica fundada por Pirro, e o cinismo, que tem como um dos principais personagens, um dos principais nomes, a figura de Diógenes. Então percebam o seguinte, galera. Eles também trabalham com a mesma pegada, a mesma ideia, o mesmo conceito de ataraxia, porém em uma perspectiva diferente. Já que nós estamos falando de Pirro, que é um ceticista, ou seja, um cético, o fundador da corrente que não aceitava verdades absolutas. Para eles, as verdades absolutas não existem. Um dos grandes nomes do ceticismo é Protágoras. E Protágoras, certa vez, escreveu: o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, e esse homem, ele é limitado, isso implica dizer que o conhecimento produzido por esse homem também será um conhecimento limitado. Então, se esse conhecimento é limitado, se esse conhecimento é um conhecimento falho, isso implica dizer que eles estavam certos. As verdades absolutas, elas não existem. E elas não existem porque é impossível ao homem alcançá-las. Se o homem não pode alcançar por meio da sua razão, e esse homem é a medida de todas as coisas, isso implica dizer que verdades absolutas, segundo os céticos, claro, não existem. E se elas não existem, eu não devo perder tempo buscando por elas, porque isso me trará infelicidade, isso me trará dor, sofrimento, angústia, pesar. Então, se eu quero ser feliz, eu não devo perder meu tempo buscando verdades absolutas, pois eu, enquanto cético, sei que elas não existem e, portanto, não podem ser alcançadas. Mas, continuando essa aula, nós vamos falar agora sobre o cinismo. O cinismo, diferente do termo que nós usamos habitualmente na contemporaneidade, não tem relação nenhuma com a questão de cara de pau, ou mau caratismo, ou coisas do tipo. Bruno, como assim você está falando que um cínico na antiguidade é diferente do cínico hoje? Sim, estou falando que um cínico na antiguidade era diferente do cínico hoje. O cínico hoje é o cara de pau, é o mau caráter, é o pilantra. O cínico naquela época era o indivíduo que abdicava dos bens materiais em favor de uma vida em plena contemplação da natureza. Bruno, como assim? Simples. Para ilustrar para vocês, vou falar aqui um pouco a história de Diógenes. Por isso eu coloquei aqui o caso de Diógenes. Então perceba o seguinte, se ser cínico na antiguidade era viver como um cão, era ter total desapego aos bens materiais, o grande ícone, o grande símbolo desse movimento vai ser a figura do Diógenes. Bruno, por quê? Simples. Reza a lenda, contam-se os mais antigos e alguns teóricos e historiadores da filosofia que certa vez vivia um indivíduo chamado Diógenes em um barril. Isso mesmo, galera. Chaves não é o primeiro personagem da história a viver em um barril. Diógenes vivera antes mesmo de Chaves. E aí estava Diógenes em seu barril, quando, de repente, por conta da fama que o precedia, Alexandre o Grande vai ao seu encontro com alguns de seus soldados e fica de frente para o barril. E aí Alexandre começa a falar: Diógenes, Diógenes, chamando-o. Quando de repente Diógenes, pois não, ele olha assim e diz: Diógenes, fiquei comovido com sua história, sou um conhecedor da sua história, um admirador seu, mas Diógenes, eu gostaria de dizer o seguinte: peça-me o que quiseres e eu te darei.
Diógenes olha para Alexandre, provavelmente com o sentimento de que o que esse cara está falando. E, de repente, não mais que de repente, ele dispara. Não me tomes aquilo que não podes me dar. Alexandre fica meio que sem entender e diz, mas o que eu estou te tomando? O que eu não posso te dar? Diógenes olha para ele e diz, saia da frente do meu sol. Naquele momento, Alexandre entendeu que o que faria de Diógenes um homem mais feliz não seriam as riquezas materiais ou os bens materiais, mas sim poder usufruir de tudo aquilo que a natureza, proporcionava. Pessoal, após ouvir essas palavras de Diógenes, Alexandre curva sua fronte, sai com seus soldados, quando de repente percebe que um dos seus soldados está ridicularizando a atitude de Diógenes. Ah, que bobo, que tolo, poderia ter pedido qualquer coisa e não o fez. Quando de repente Alexandre chega e o repreende e desfere. Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Ou seja, ele entendeu que o verdadeiro sentido da vida está em aproveitarmos tudo aquilo que ela nos proporciona e não no acúmulo de bens materiais. Galera, essa era a aula que nós tínhamos para hoje. Grande abraço e até a próxima.